Olá, meu querido líder de célula, esse é mais um estudo das nossas células. Eu espero que hoje nós tenhamos aqui um tempo especial e você aí na sua célula possa passar esses valores que tanto tem nos abençoado, não é verdade, irmãos? Para isso, nós vamos utilizar do culto ministrado no último domingo, às 19 horas, sermão pregado pelo reverendo Osni Ferreira, que tem o título Passos para o Avivamento. O texto que foi lido, 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 a 14. É muito importante que aí na sua célula vocês façam a leitura do texto. Aqui nessa gravação, no estudo, não temos tempo hábil para fazer isso, mas aí na sua célula você faça a leitura, encoraje os irmãos a lerem, para que a palavra de Deus possa cada dia mais ser aí confabulada no meio dos irmãos. Então, passos para o avivamento. Irmãos, essa palavra nunca teve tão em voga, nunca foi tão falado sobre isso. Nas redes sociais, nós vemos aí no estado americano do Kentucky, na Universidade de Asbury, um grupo de estudantes iniciaram uma celebração, um culto, como comumente é feito naquela faculdade, e simplesmente, irmãos, o culto não terminou. Deus tomou aqueles irmãos, após uma simples reflexão das Escrituras, um tempo de louvor e adoração, e o diretor daquela faculdade precisou pedir às pessoas que começaram a se dirigir àquele local que pudessem ir a outro lugar, para que aquela instituição de ensino pudesse retornar novamente às suas atividades. Então, irmãos, o que é avivamento? Para quem que é o avivamento? Vamos aqui de forma bem sucinta, com uma visão panorâmica, para que você possa passar isso na sua célula. Avivamento nada mais é do que trazer vida àquilo que está quase à morte. Irmãos, nós vemos não somente na América, no caso lá nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, as igrejas têm perdido força. Elas têm sido cada vez menos relevantes na sociedade. As igrejas estão sufocadas, envoltas, os seus líderes, por doutrinas progressistas, pelo liberalismo, pelo relativismo, enfim, onde as escrituras não têm mais sido relevantes na vida e no ensino daquelas pessoas. Infelizmente, em poucos lugares, ainda a Igreja de Cristo sobrevive. E em muitos lugares, essa letargia que tem tomado conta tem quase, de fato, matado as igrejas. Então, quando o avivamento de Deus sopra, é para quem? O avivamento é para a Igreja de Cristo. É para que nós recebemos esse sopro de vida, para que agora vivificados, preguemos ressurreição para aqueles que estão mortos. Porque de nada valeria pregarmos avivamento para alguém que está morto espiritualmente. Essas pessoas lá fora precisam, na verdade, de ressurreição e não de avivamento. A igreja de Atos era uma igreja viva, por isso que ela foi tão relevante na época em que ela surgiu de forma pujante, tão notória nos seus dias, e ela serve como referência, como base até os dias de hoje. Então nós vamos usar alguns passos para entendermos o que é avivamento e reverberarmos isso lá nas nossas células. O primeiro passo diz assim, no texto lido, a primeira instrução de Deus é que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se converta de seus maus caminhos e se humilhe. Nunca haverá avivamento, irmãos, sem que haja humildade em reconhecer e se converter, como foi lido no texto. Sendo assim, comente com a sua célula quais dificuldades temos em confessar a Deus nossos pecados em arrependimento, para que possamos viver de forma plena. Irmãos, não se pode querer algo novo continuando a ser quem sempre fomos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e para isso precisamos reconhecer quem somos. Se há pecado, se há falta, se há negligência, isso precisa ser colocado diante de Deus. Eu me lembro daqui do grande rei Davi, no Salmo de número 32, quando ele diz que ele calou os seus ossos, seus pecados, e os seus ossos definhavam. Olha só o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Estamos falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, que era pai de Salomão, que estava a consagrar esse templo aqui em adoração a Deus. Então, enquanto Davi calava os seus pecados, os seus ossos definhavam.
né? Mas quando ele confessa os seus pecados, ele diz, né? Pequei contra ti somente. Davi entrega, ele se humilha. E o texto diz claramente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, então é preciso, irmãos e irmãs, para que haja genuíno avivamento, confissão, entrega, humilhação, miséria de coração mesmo. Nos entregarmos a Deus na certeza de que somente Ele, como diz a Escritura, 1 João capítulo 1, verso de número 9, que Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso precisa haver um coração que queira confessar e entregar. Esse é o primeiro passo, humilhar-se. O segundo passo é a oração. Não existe avivamento sem vida de oração. Na sequência, o texto menciona que Deus ouvirá a nossa súplica e virá em socorro sarar a nossa terra. Se já entregamos o nosso pecado ao Senhor, agora focamos na vida de oração. Só dessa forma poderemos avivar o que está morrendo e então deixarmos essa letargia que teima em querer matar a igreja. Compartilhe aí com a sua célula. O que temos feito em dedicação à nossa vida de oração? Você já é um Gideão de oração? Você conhece a nossa torre de oração? Você tem frequentado os nossos cultos da alvorada no altar? Irmãos, março vai ser um mês muito especial aqui na Igreja Central. Vai ser um mês dedicado à oração. Irmãos, são tantas as tarefas aqui que nós temos que cumprir, né? São tantos, às vezes, os encargos e a vida com Deus está muito longe desse ativismo. Precisa haver na sua e na minha vida um prazer pelo lugar secreto. É bem verdade que aqui, a torre, você tornar-se um Gideão, você frequentar o Alvorada, é lógico que isso vai trazer disciplina para você. Mas tornar-se um homem, uma mulher de oração exige muito mais do que isso. Exige o lugar secreto. Exige o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto em secreto e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Só quando entendermos esse desejo pelo lugar secreto, esse anseio pela vida com Deus, é que então esse avivamento espiritual poderá tomar conta da nossa vida. Agora eu quero dar um recado aqui às irmãs. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, porque na grande maioria das reuniões de orações que vemos aqui, as irmãs é sempre a maioria. Homens, onde estão vocês? Homens que oram. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Reverendo Osni foi enfático em mencionar isso enquanto pregava o sermão. Irmãos, há um grande mover de Deus no sacerdócio do homem. Você pai, você marido, você que é filho. Irmãos, você precisa dar o exemplo. Nós como homens precisamos dar essa toada como sacerdotes do lar. Pesquisas recentes mostram que quando as mulheres se convertem, até uma parte do lar pode ser convertido com aquela mãe. Mas quando os homens se convertem, 100% daquela casa vão seguir aquele homem, vão seguir aquele pai. Homem, você é referência de oração. Deus quer que oremos. Você como homem de Deus, você como marido, você como pai, você como quem dá a direção. É preciso, homens, que despertemos a uma vida de oração. Fica aqui para você o encorajamento, o convite, para que você se torne um homem de oração. Não existem homens de oração. É a oração que faz com que homens simples se tornem homens de Deus, homens de oração. Então, dediquem-se a isso, busquem isso, clame, anseie por esse lugar secreto. E para encerrar, o último ponto, agora você esvaziado do pecado, anelando aí essa vida de oração, você caminha para esse avivamento espiritual. Entregar tudo a Deus e viver para a sua glória. Em qual estágio nós estamos nessa caminhada da vida cristã? O que tem faltado a nós para vivermos plenamente o que Deus quer para a nossa vida? Irmãos, vida cristã, já foi dito aqui, não é um ativismo religioso. Não são as muitas atividades que vão fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Jesus disse isso. Vocês me louvam com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Irmãos, fazer para Deus
é muito diferente do que estar em Deus. Quando você faz algo estando nele, é totalmente diferente. Isso é avivamento, isso é anseio, isso é desejo. O próprio Jesus disse isso, e com esse versículo eu quero encorajar você aí a ter essa palavra de firmeza aí na sua célula. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescidas. Quando Deus for prioridade na nossa vida, quando o dinheiro, quando o poder, quando os relacionamentos que não trazem nada para você deixarem de ser prioridade na sua vida, Deus vai avivar a sua vida espiritual e todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que amam a Deus. Eu espero que essas dicas possam ser de grande valia para que a sua célula seja abençoada nessa semana. Que Deus guarde você e que haja um avivamento santo aí no meio do seu povo e na sua célula. Que Deus abençoe você, meu querido líder, minha querida líder. Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.